Senhor. Aceita o Senhor, ó Pai, tem Aleluia. Deus. Aceita, ó Pai, especial, que é com pão asmo e vinho. Aleluia. Lavamento, Deus. Abençoe, ó Pai, o nosso Glórias. pastor, Pai. Dê a ele, ó Deus, a palavra, Deus. Fala na boca dele, ó Deus. Abençoe também, ó Pai, os dizimistas, Deus. É verdade. Ofertante, ó Pai. Pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu coloco nas tuas mãos. Amém. 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 Muito bem, nós vamos então ler as Escrituras no livro de Romanos, capítulo 12. Eu quero lembrar aos irmãos que no dia 22, no sábado, dia 22 vai dar no sábado, não vai haver culto aqui. Nós estaremos participando do Encontro Nacional de Ministros de Pastores, que o pastor José Couto está fazendo. O ônibus sai de Sarzedo e vem aqui para Citrolândia. Na porta da igreja, os irmãos devem estar às 18 horas. Quem desejar ir. Amém? Não vai haver culto aqui no sábado, dia 22. Nesse encontro, nós teremos vários ministros, vários pastores, vindo de vários lugares do Brasil e de outras regiões fora do Brasil, creio também. Aleluia. Entre os mais conhecidos, os irmãos já sabem, né? Pastor César Augusto, vocês ouvem na rádio, sempre na rádio. Pastor, também na rádio, também pastor Luiz Carlos. Também na rádio, pastor Alberi. Então, desses mais conhecidos, dos irmãos, vão estar também no encontro. Também vai estar o pastor Weber, pastor Wilmer Vargas, do Uruguai, pastor Wilmer. Vai estar o pastor Febrônio. Então, vai estar um monte de ministros aí. Amém? Vários ministros. Romanos 12, verso 1. Então, dia 22 não vai haver culto aqui em Citrolândia, por ocasião do Encontro Nacional de Pastores. Aleluia. Aleluia. Nessa noite eu quero falar, e quando o homem e a mulher não sabem qual é a vontade de Deus para as suas vidas? E quando o homem e a mulher não sabem qual é a vontade de Deus para as suas vidas? Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua igreja, Aleluia. diante do Senhor. E precisamos da direção do Senhor, precisamos ser direcionados pelo teu Espírito. Ó Deus, abençoa nesta noite aqui os irmãos de Betim, bairro Citrolândia. Hoje é Santa Ceia, Ceia do Senhor. E nós cremos que isto é um grande prazer Glória a Deus. para cada cristão nascido de novo, para cada cristão que tem tido uma experiência pessoal com Deus. Ó Senhor, no nome do Senhor Jesus, ajuda cada irmão, a cada irmã nesta hora. Uma hora tão difícil que nós estamos vivendo nesta terra. Uma hora difícil em que as nações estão atravessando, Verdade. em que o mundo está atravessando. Mas nós conhecemos o tempo e a hora, Senhor. Conhecemos o tempo e a hora em que nós estamos vivendo. Senhor, ajuda nós
Perdoa nossos pecados, nossas fraquezas, e que a tua mão poderosa possa nos purificar, nos limpar, através da tua palavra, que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos, que possamos sair daqui com nosso coração cheio das bênçãos do Senhor, curados, libertados. Aleluia. Ó Senhor, no nome do Senhor Jesus, confirma a tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. A nossa confraternização de 2017, em outubro, ainda está meio longe ainda, mas já estamos nos preparando, né? Mês de outubro, dia 27, 28 e 29 de outubro. Com a presença do pastor Luiz Mendes e outros ministros. Será no mesmo local, Pousada Bougainville Club, a mesma que foi anteriormente a essa. E quando o homem e a mulher não sabem qual é a vontade de Deus para as suas vidas? Eu quero a atenção dos irmãos, por favor, para nós termos o máximo de entendimento, para que nós possamos sair daqui com entendimento mais clarificado. Porque, vejam bem, que adiantaria nós pegar carro, andar na estrada, pegar ônibus, expostos a um assalto, a possibilidade de um assalto, a possibilidade de um acidente na via, na rodovia. E assim você fazer sacrifício de estar no culto, e no entanto, quando você chega naquele culto, quando você chega na igreja, você pensa que está sentado na sala da sua casa. Você pensa que está sentado na cozinha. Quando eu digo isso, eu digo agindo, como se estivesse na cozinha, conversando, ou na sala, conversando com alguém. E a igreja, onde nós viemos, a casa, é um lugar onde o Espírito Santo deve ter toda a preeminência. De sorte que o nosso espírito, a nossa alma, depende do que vai ser falado aqui em cima. Depende do que é ensinado aqui. O nosso destino eterno, o meu e o seu, é baseado nas coisas que saem daqui de cima. A nossa fé. Somos arrebanhados. Somos apacentados. Somos dirigidos. E quando nós estamos na casa do Senhor, você deve entender que nesse lugar ou você sai melhor ou você sai pior. A igreja não é só lugar para sair melhor, não. A igreja também é um lugar onde as pessoas que não querem saem pior. Então, o nosso espírito, ele precisa a cada dia ser moldado, a cada dia ser trabalhado por meio e através do ministério quíntuplo dos Efésios, o ministério pastoral. Esse ministério que alimenta,
a ovelha, que alimenta o rebanho. E se você vai ficar fortificado, bem alimentado, bem nutrido, depende do que sai daqui de cima. Aleluia. Você diz, mas pastor, eu leio a Bíblia, eu alimento em casa, eu leio a mensagem, mas você não tem o quíntuplo dos Efésios dentro de você. Você precisa do quíntuplo dos Efésios para te levar ao aperfeiçoamento. Amém? Amém. Pois só através do quíntuplo dos Efésios é que a igreja chegará ao seu aperfeiçoamento. Então não tente você aperfeiçoar por si mesmo em casa. Não tente aperfeiçoar por si mesmo. Ah, eu estou estudando a Bíblia, estou lendo a mensagem, já anotei tantos cadernos. Você não será aperfeiçoado assim. Você precisa do quíntuplo dos Efésios para ser aperfeiçoado. E Deus precisa desse quíntuplo dos Efésios para levar a sua igreja à perfeição. Amém? Amém. Eu citei Efésios 4, verso 11. O aperfeiçoamento dos santos é exatamente por meio do quíntuplo dos Efésios. Deus deu a uns pastores, outros doutores, outros Deus deu como evangelistas, outros apóstolos e outros profetas. Esse é o quíntuplo dos Efésios. E através desse quíntuplo, Deus aperfeiçoa a sua igreja. Mas o profeta disse que dentro desse quíntuplo dos Efésios, o pastor é o mais importante. Quem está entendendo? Amém. O pastor é o mais importante. Você vai dizer, por que, pastor? Que o pastor é mais importante que o profeta, mais importante que o evangelista, mais importante que o doutor, mais importante que o apóstolo. Porque cada um tem seu trabalho. Cada um tem o seu trabalho. O profeta vem e ele não arrebanha, ele não pastoreia. Ele entrega o julgamento, ele entrega o juízo, ele entrega a palavra, o peso da palavra. Amém, irmão? O evangelista vem, sacode o povo e vai embora para sua casa. Deixa na mão do pastor. Quem veio no altar, ele. Quem não veio, ele deixa por conta dele. O apóstolo é enviado. Ele é enviado, vai para uma área, fica ali, de repente vai para outra área e vai embora. O mestre é aquele que toma as coisas difíceis e torna fáceis para a igreja. O mestre é aquele que toma aquilo que é embaraçoso e desembaraça. Mas o pastor fica com tudo. O pastor fica com aqueles diariamente. Amém? Mensalmente, anualmente. Enquanto que o apóstolo não, o evangelista não, o doutor não. Somente o pastor. Amém, irmãos? Amém. E aí o pastor tem que cuidar das ovelhas no sentido de alimentação. Dá para ela o alimento certo. Para cada tipo de enfermidade existe cada tipo de remédio. Não se cura dor de cabeça com o mesmo remédio que cura o coração. Não se cura o coração com um tipo de remédio, a mesma enfermidade que enfrenta o pulmão. Para cada tipo de enfermidade, para cada tipo de remédio. Então a igreja, ela precisa de uma porção diária da palavra. Amém, irmãos? Ela precisa ser alimentada. Alimentada com a palavra. Às vezes você chega num culto e a pregação veio e você fala assim, engraçado, nessa noite a palavra não me atingiu. A palavra nessa noite não me atingiu. Falar, falou, mas não atingiu-me a mim. Olha, irmãos, deixe eu dizer uma coisa para você aqui. Não existe ninguém aqui nessa noite que viva uma vida tão justificada que não precisa ouvir de Deus. Não existe ninguém nessa noite aqui que esteja com a vida demasiadamente justa
que não precisa ouvir de Deus. Essa noite eu aprendi muito, mas a palavra, graças a Deus, não mexeu comigo. Não me atingiu. Bom, a Bíblia diz que aquele que não tropeça em palavra alguma, ele é perfeito, né, irmãos? Se você não tropeça em palavra alguma, então você é perfeito. Uma certa mulher disse para o irmão Branham numa determinada reunião à noite. O irmão Branham, naquela noite, tinha pregado sobre tudo e contra tudo. E depois que terminou a reunião, uma irmã chegou para o profeta e disse: irmão Branham, estou muito feliz. Deus tem me abençoado muito nesse culto, nessa noite. E nesta noite, eu não fui de forma alguma atingida. Nesta noite, eu não fui atingida. O irmão Branham olhando para aquela mulher assim, ué, então a senhora é uma boa cristã. A senhora é uma excelente cristã, então. Hoje a palavra não me atingiu. Hoje, o irmão Branham disse, então, você é uma boa cristã. Ela pegou na mão do irmão Branham, o cumprimentou e foi embora. Passado um pouquinho, veio outra irmã que havia ouvido aquilo e disse para o irmão Branham: irmão Branham, o senhor falou de muito nessa noite, mas somente uma coisa que o senhor não tocou. O que foi, irmã? O senhor não tocou no mexerico. Essa mulher é presidente das mexeriqueiras da igreja. Ela é a cabeça do mexerico. O irmão Branham disse assim, vê, não importa o quão duro a gente prega isso no púlpito. Há alguma coisa errada em algum lugar. Não importa o quanto que a mensagem não venha atingir você essa noite. Mas sempre tem alguma coisa errada em algum lugar, porque a palavra não volta vazia. Aleluia. Amém? Então não há ninguém aqui tão demasiadamente justo e ninguém tão perfeito assim. Então observe bem que o nosso espírito a cada dia tem que ser moldado. Você pode observar que olhando a olho nu, aos nossos olhos, olhamos para você, eu olho para você, você olha para mim, e nós podemos ter a ideia vagamente de que somos convertidos. Aí eu olho para você, a irmã está vestida decentemente, eu olho para a irmã, ela não corta o cabelo, eu olho para outra irmã, não usa batom, eu olho para outra irmã, não usa esmalte, eu olho para a irmã, não usa brinco, eu olho para o irmão, não está com o cabelo comprido, não está de bermuda, não está de short, não está jogando, não está fumando, nem bebendo. E, eventualmente, por uma visão rápida, pensamos que há uma conversão ali. Não. Não. O nosso espírito, lá dentro dessa capa, dentro dessa cobertura, o nosso espírito, dentro dessa capa, dentro dessa pele, precisa estar diariamente se convertendo. Ela precisa ser mudada. E observe bem que existem dentro de nós certas coisas que elas podem atrapalhar você. Eu não diria que você pode perder sua salvação. Eu não sei, só Deus sabe. Mas existe certas coisas dentro do nosso espírito, no nosso espírito, se ele realmente não é convertido, se ele realmente não é batizado com o Espírito Santo, se ele realmente não é selado no reino de Deus,
pode haver que dentro desse espírito haja ainda um tipo de carrapicho, um tipo de abrolho que esteja ainda atrapalhando você ou eu de executar a perfeita vontade de Deus. Quem tem a mensagem libertação total sabe do que eu estou falando por volta do parágrafo 54. O profeta diz, por que as pessoas não alcançam uma libertação total? Por que as pessoas geralmente não alcançam a libertação total? Aí o profeta vai e explica. É porque muitas delas estão vivendo vidas misturadas ao plano de Deus para as suas vidas. Os irmãos estão entendendo? Vivendo vidas misturadas. E, no entanto, se o nosso espírito lá dentro, se o nosso espírito não é mudado, não é convertido, não importa a carteira de cigarro que você não tem fumado mais, não importa aquela velha bilhetinha que você não bebe mais, não importa os velhos brincos que você tem jogado fora, não importa os velhos batons que você tem jogado fora, não importa os velhos shorts, as velhas calças, os velhos filmes, as velhas novelas, não importa. Se a natureza do espírito, se a nossa imaginação, se os nossos pensamentos, se os nossos afetos, se o nosso orgulho, os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Se o nosso sentimento, não importa se eles não estão convertidos. A natureza que deve vir no homem depois que ele recebe o novo nascimento é aquilo ali. Ó. É a natureza de Cristo dentro de nós, fluindo fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. E depois Deus vem e coroa tudo aquilo através do amor ágape, que é o próprio Deus que é amor. Amém, irmãos? Então observe bem que nós podemos ter uma diversidade de situações dentro de nós mesmos. E às vezes não é porque você não quer, é pelo fato de você não saber qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus. O nosso espírito com a carne, ela vive diariamente em conflito, diz o profeta. Não é que o nosso espírito é conflitante, será conflitante se ele não for convertido. Então ele ficará conflitante com a carne. A carne, tentamos dar ela religião, tentamos dar ela uma cobertura. Eu não fumo mais, não bebo mais, eu não jogo mais. Temos sempre dado uma cobertura para a carne. Você não corta mais o cabelo, no caso da mulher. Temos dado uma cobertura para aquela carne, para aquele espírito. Mas ainda não é ainda aquela conversão, não é ainda aquela mudança que vem no espírito, aquela mudança de natureza. Porque a nossa natureza, ela não vai ser queimada com foguinho, não, irmãos. Ela tem que ser queimada com fogo mesmo. Não é com um palito de fósforo que você vai ali. Não, é um fogo mesmo. João Batista falou sobre isso. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. E esse fogo queima toda a natureza velha de um velho homem pecador e de uma velha mulher pecadora. Amém. Só que a princípio o Espírito Santo faz isso. Mas depois a pessoa deixa de ser um pecador como ímpio e passa a ser um pecador religioso. Ele não é um pecador ímpio no sentido de fumar, adulterar, prostituir, ir para a zona, ir para a boate.
Mas ele é um pecador religioso porque vem na igreja, traz a Bíblia, traz a mensagem. E, no entanto, lá dentro da sua natureza ele não é convertida. Não tem ali dentro um cordeiro, tem um bode ali dentro. Tem um leão que ruge. Não tem cordeiro. Os irmãos entendem, irmãos? E às vezes precisamos daquela natureza do cordeiro. Às vezes nós vamos para o trabalho, nós vamos para casa, vamos para a escola e todo mundo olha para nós como um cordeiro. Lá está um cordeiro. Mas aí, quando enfrentamos uma situação ou quando voltamos para casa e estamos diante dos filhos, da esposa ou diante de algum problema, aquele cordeiro some e o bode aparece. Aí você está apto a falar coisas, dizer coisas, você fala coisa que não deveria falar, você faz coisa que não deveria fazer, você pensa coisas que não deveria pensar, você é cobiçador, você é cobiçadora, uma mulher passa na sua frente, você tem que dar aquela olhadinha para trás, mas alguém está dizendo, aquilo é uma ovelha, mas na verdade é um bode que está ali dentro, é um cabrito. Aí você vê um homem na revista ou passa a televisão, que homem bonito, charmoso. Aí você está traindo seus princípios se você é casado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Você tem sentimento por alguém, sentimento de ira, sentimento de raiva. Eu detesto fulano, detesto Beltrano. Não consigo ver seu rosto, não consigo ver sua cara. Não pode nem falar o nome dele, que me dá uma coisa ruim. Isso é o bode, está lá dentro ainda. Os irmãos entendem, irmãos? Mas por fora alguém está vendo nós como um cordeiro. Sabe por quê? Por causa da cobertura. Da cobertura de religião. Aí o vizinho vê a briga, o vizinho vê a discussão, é aquele ciúme dentro de casa, é o ciúme do marido, é o ciúme da esposa, o marido não sabe qual é o seu lugar dentro de casa, a esposa não sabe qual é a sua posição como esposa, o marido não sabe qual é a posição sua como marido, é uma vergonha para os vizinhos. Ali dentro daquela casa não se fala, se grita, lá não se conversa. É baixaria. Lá não tem diálogo. Tem grito. E aí, aquela velha natureza, aquele velho corvo, aquela velha natureza ainda está ali dentro. E o profeta disse que a única coisa que nos separa de uma completa libertação total e uma aproximação mais de Deus como Enoque é a falta de conversão no Espírito. É essa natureza que precisa ser mudada. Amém, irmãos? Amém. Mas o profeta disse que as pessoas estão sempre em conflito porque não conhecem sua posição. Verdade. Não conhecem seu lugar na palavra. Não conhecem seu lugar no corpo de Cristo. Não sabe nem o que representa o corpo de Cristo. Conversando com o irmão pelo WhatsApp, ele chegou para mim e falou uma coisa, eu fiquei pensando assim, o pastor, longe de mim, o nome de Cristo é blasfemado por causa de mim. Longe de mim, o nome de Jesus Cristo ser blasfemado, ignorado, falado na boca das pessoas por causa de mim. Eu não quero que através da minha vida, o nome de Jesus Cristo seja pisado pelas pessoas, pelos ímpios. Porque o ímpio é o seguinte, o ímpio pecador é o seguinte,
Ele não se justifica a si mesmo. Mas quando ele pensa que você é um crente, ele quer que você se justifique. Os irmãos entenderam, irmãos? Ele rouba, mas por você ser um crente, ele fala, você não é crente? Ele mente, mas por você ser um crente, mas você mente, você é crente? Os irmãos entenderam? Ele adultera, é prostituta. Aí quando sabe você, mas você faz isso, é crente? Os irmãos entenderam, irmãos? Mas ele quer sua justificação. Então a nossa natureza, ela precisa ser mudada. E o profeta Mombrana, na mensagem Adoção, ele disse que todo cristão, depois que ele é nascido de novo, olha só, isso é que é importante. Depois que ele nasce de novo, é que ele vai saber qual é a sua posição no corpo de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Você, quando se ficha numa empresa, você não vai saindo da empresa fazendo o que dá na sua telha, não. Depois que você é fichado, é que você saberá pelo encarregado o que você vai fazer na empresa. Amém, irmão? Amém. Assim é o reino de Deus. Eu não poderei saber em que posição no corpo de Cristo eu estarei se eu não nascer primeiro. Tem que nascer de novo. Os irmãos, né, irmãos? E se nós não nascermos de novo, não saberemos qual é e qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus. Porque para isso, diz o apóstolo Paulo, que devemos renovar o nosso velho entendimento para um novo entendimento. Amém, irmãos? Um novo entendimento. Então, quando você tem um entendimento novo, você agora tem um entendimento do que tem que fazer, do que deve ser feito. Os irmãos estão entendendo? Então, observe bem que, mesmo que o homem não saiba discernir esse plano e qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus, de qualquer forma, a vontade de Deus para qualquer vida será cumprida. Quem entendeu? Amém. De qualquer forma, a vontade de Deus para qualquer vida será cumprida. Amém. O profeta para esta era, o irmão Branham, disse que cada pessoa que vem neste mundo e sai deste mundo, vem nascendo, sai morrendo. De alguma forma, aquele homem ou mulher cumpriu na terra um propósito de Deus. Os irmãos estão entendendo? Ah, mas ele não era crente, pastor. Não importa. Dentro da presciência de Deus e da sua onisciência, Deus saberia por que ele veio no mundo e para que, e servir o que e fazer o que. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, não pense em cumprir o seu propósito. Pense em cumprir o propósito de Deus. Amém, irmãos? Não existe esse negócio de Hollywood, esses filmes de Hollywood, só vem para poder acabar com a Bíblia. Querer acabar com a Bíblia. Aí eu faço meus destinos, desses filmes, dessas novelas. É você que faz seu destino. É você que faz o seu destino. Não existe isso, não. Nenhum homem tem poder de fazer seu destino. Só Deus é que tem. Amém, irmão? Só Deus é que tem. Só Deus. Você pode ter planos para o futuro. Aí é outra coisa. Você pode ter planos para o futuro. Mas esse futuro é um destino. Destino é o final. Você não conhece o final. Só Deus conhece. Só porque o mundo está de cabeça para baixo e as pessoas parecem loucas, desenfreadas, ou seja, um caos total, não quer dizer que tudo saiu fora do controle de Deus. Não, tudo está indo perfeitamente da maneira que ele viu. Amém, irmãos? Por sua presciência e onisciência. O relógio de Deus nem tem atrasado e nem tem se adiantado. Tem estado no seu tic-tac corretamente. Num sincronismo perfeito entre tempo, estação, época, dimensão, condição e tudo vindo ao cumprimento,
fazendo com que todas essas coisas venham a ser manifestadas de acordo com o planejado. Na nossa mente, pode parecer que tudo esteja fora do lugar, surpreendidos com algumas coisas, mas para Deus não. Tudo está indo perfeitamente bem. Nunca, você jamais, nunca diga na cara de Deus, como é que Deus é capaz de deixar isso? Tem hora que eu brinco com a minha esposa, falo com ela, ele fala assim, ela vê uma situação difícil no noticiário, uma coisa horrível acontecer na sociedade, diz, por que Deus não queima logo isso uma vez? Fala, Deus sabe de tudo. Amém, irmãos? Amém. Deus sabe de tudo. Há um tempo para tudo. Deixe o ímpio com a sua impiedade. Os irmãos, estão entendendo? Parece que está tudo de cabeça para baixo. Parece que está tudo fora de controle. Está fora de controle entre os humanos. Está fora de controle entre a sociedade. Está fora de controle entre a igreja. Mas em Deus não. Amém, irmãos? Em Deus não. Tudo está perfeitamente bem. Tudo que ele viu na sua onipresença, na sua onisciência, na sua presciência, tudo que ele viu, ele está apenas assistindo. Somos ensinados pelo profeta a esta era de Laodiceia que em Deus opera duas vontades. Olha só isso aqui. Opera duas vontades. A vontade perfeita e a vontade permissiva. Mesmo a vontade permissiva, o seu fim é trabalhar para trazer as coisas de volta à vontade perfeita. Amém? Amém? Amém. Duas vontades, a perfeita e a permissiva. Irmão, deixa eu te dar um conselho. Nunca tente andar na vontade permissiva. Procure andar sempre na vontade perfeita. Procure sempre andar na vontade perfeita. Muda Deus o seu parecer, 8,91. Então vemos que Deus faz para não mudar o seu parecer a respeito de sua palavra original. Mas quem ele chama são esses que ele ordena. Ninguém mais pode tomar aquele lugar. Ninguém podia tomar o lugar de Moisés, não importa quantos Corés, quantos Datãs levantassem. Era Moisés quem Deus havia chamado. Não importava. Mas se o povo não deseja andar na sua vontade perfeita, ele tem uma vontade permissiva e deixará que você ande nela. E deixará que você ande nela. Quem está entendendo? Amém. E deixará que você ande nela. Eu disse, foi ontem, foi quinta-feira em Sazer, eu disse, você acha que Deus, quando você está com vontade de fazer uma coisa, quando você está com vontade de fazer, você acha que Deus vai colocar um caminhão na sua frente para te parar? Para te poder frear? Não, o profeta disse, ele te deixa você ir. Verdade. Você sai da sua vontade perfeita e entra na sua vontade permissiva. Ah, a irmã pega na tesoura para cortar o cabelo. Nessa não é vontade perfeita de Deus. Mas se você corta, o profeta diz, você estará andando dentro da vontade permissiva, é um perigo. O profeta disse, se você está desejando, é uma coisa. Mas se você estiver num lugar onde estava dormindo e alguém chegou e... não era. Ali não foi a vontade permissiva. Os irmãos entenderam, irmãos? Mas você está desejando fazer... Você vai com suas próprias mãos, você vai com seus próprios pés. Você vai com a sua própria mão e liga a televisão para assistir o filme. Você vai com a sua própria mão e liga a televisão para assistir novela. Você vai com a sua própria mão e abre o jornal para ver aquela nudez. Os irmãos entenderam, irmãos? Se você sai daqui, nessa porta, e vem duas moças lá na rua, nua.
e você encontra, e você olha à primeira vista, diz o irmão Branham, aquilo é um acidente, diz o irmão Branham. Aquilo é um acidente. O profeta diz, Deus não te julgará pelo primeiro acidente, mas Ele te julgará pela segunda olhadela, pela segunda olhada. Os irmãos entendem? Irmão, ser cristão não é fácil não. Porque se você der uma olhadinha para olhar, é porque aquela velha natureza de cobiça ainda está lá dentro ainda. Aquilo não morreu ainda. Aí você diz, mas a carne é fraca. É carne, é fraca, mas é o Espírito que vivifica. É o Espírito que vivifica. Alguém poderia chamar o profeta de louco de tudo, o dia que ele colocou aquela cruz no capô do carro. Ele colocou aquela cruz no capô do carro lá na frente, assim, e dirigia com aquela cruz na frente. Um dia ele deu a carona para o irmãozinho. Olha só como é que é a coisa. Deu a carona para o irmãozinho. Aí o irmãozinho falou assim, mas por que o senhor colocou essa cruz na frente do carro do capô assim? Sabe por quê, irmão? Porque quando essas mulheres passam na rua, nua, seminua, em vez de eu olhar para elas, eu olho para a cruz. Amém. Eu olho para onde vê a minha libertação. Aleluia. Eu olho para a cruz. Aí, o irmão Branco trocou de carro e andou em outro carro e deu carona para outro irmão e passou uma mulher quase nua. O irmão Branco só deu uma olhadinha. O irmão Branco, a carne. Os irmãos, né, irmãos? Tá vendo como é que é a coisa, irmãos? Não é fácil. Então você observa bem que a coisa não é fácil. A Bíblia diz que aquele que olhar para a mulher e atentar nela, atentar é fixar, é pôr atenção naquilo. Você está caminhando no corredor, de repente para com a bolsa toda pelada. Um acidente, mas você não fixou, não atentou. Quem está entendendo, irmão? Não fica fixado. A Bíblia tem que olhar e atentar. Cobiçando-a. Já praticou adultério junto com ela. Não é sozinho, não, é junto com ela. Adultério não se pratica sozinho. Para adulterar tem que ter dois. Os irmãos, não é, irmãos? Tinha que ter você para cobiçar e tinha que ter a moça despida para você tentar. De qualquer forma, você colaborou para isso. Então, outro dia chegou uma pessoa para mim e falou assim, pastor, eu sonhei fazendo isso, falando isso, fazendo aquilo, mas pastor, estou preocupado. Você, irmão, ninguém deita na cama e diz, sonhe-me um sonho. Ninguém faz isso. Os irmãos, estão entendendo? Aquilo foi feito no seu inconsciente, no seu subconsciente. Mas quando você o acorda, você volta para a sua primeira consciência. E é o problema na primeira consciência. Amém, irmãos? É quando você está acordado. Quando os seus sentidos estão ativos. Os seus sentidos, o paladar, o olfato, a visão, a audição, o tato. Aí quando você dorme, eles estão adormecidos. Aí os outros sentidos é que vão ficar. Que é a memória, a imaginação, pensamentos. Então você observa bem que o profeta irmão Branham chega a dizer que dentro desta vida, a nossa alma, que já recebeu a palavra, que já recebeu Cristo, que já aceitou a Cristo, porque quando a mensagem vem, não é o seu espírito que aceita, não, é a alma que aceita. Amém? O espírito, por não ser convertido ainda, vai lutar contra tudo para fazer duvidar, para fazer você perecer contra aquilo que você tem crido na alma. Se você aceitou a palavra, não foi seu espírito que aceitou.
Porque ele ainda está num processo de conversão. Estamos batalhando a cada dia para matar essa natureza. Amém, irmão? Mas se esse espírito não for convertido, ele vai fazer de tudo para fazer com que você peque no corpo, indo contra a alma, que já recebeu a palavra. Os irmãos, você entendeu? E aí está. E tem muitos crentes assim. Tem muitos crentes assim. Tem muitos cristãos assim. Tem muitos crentes. Como eu falei quinta-feira, lá em Sarzedo, existem certas coisas que as pessoas nem notam. Mas deveria notar. Deveria se preocupar. Perguntei, quem dos irmãos leu a Bíblia hoje? Alguns levantou a mão e outros não. Outros não. Quem leu a mensagem hoje? Outros não levantou a mão. Quem fez isso, quem fez aquilo outro? Aí o que acontece? Terminou o culto, todo mundo foi embora para casa. Como vai terminar esse e vai embora para casa? Se tudo que eu falei aqui não é importante para você fazer diferente depois, terminar, não adiantou nada. Os irmãos, estão entendendo? Você está perdendo seu tempo. Tem culto, você fica em casa, assistindo televisão, não vem na igreja, tem culto. Você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo, irmão. Perdendo seu tempo, irmão. Você sabe que tem culto e fica dentro de casa assistindo televisão, videogame, alguma coisa, tem culto. Aí só escolhe os dias de culto para vir, que é o dia de Santa Ceia, talvez 15 dias, outra coisa. Está perdendo seu tempo. Está perdendo seu tempo. A sua condição não é pior do que está fumando, que está bebendo, mas está quase lá. Os irmãos, entendeu? Então observe bem que todas essas coisas que acontecem, essa falta de empenho, essa falta de amor pela palavra, essa falta de amor pela oração, essa falta de vontade de leitura, de ler a Bíblia, de estar nos cultos, não é a cobertura de fora, é o espírito que não foi convertido ainda. Verdade. É o espírito lá dentro que é um abrolho, é um carrapicho, que não foi convertido ainda. Porque aí, o espírito estando convertido, o corpo vai estar totalmente submetido ao espírito. E aí a alma que está lá dentro, que recebeu a palavra, vai ficar sempre sendo nutrida. Amém, irmãos? A alma, você pensa que quando tem uma ceia, tem um culto, que você fica sentado lá na sua casa, talvez vendo novela ou vendo filme, e tem um culto em andamento, que você poderia estar naquele culto. Você acha que sua alma não está gritando com o seu espírito? Não. Diz o profeta que sua alma está gritando com o seu espírito, mas você está tão inerte, está tão cego, está tão surdo, que não consegue ver nenhum sentimento, não tem nada. Verdade. Nem passa na cabeça. Deveria estar no culto hoje. Eu tinha que estar na igreja hoje, tinha que estar lá. Nem preocupado para ver se dá uma justificativa para Deus. Não é para o pastor, não, é para Deus. Amém, irmão? Esses crentes, vou dizer uma coisa para você. A vontade permissiva só entra nela pessoas que rejeitam andar na vontade perfeita de Deus. Ou aceitar a vontade perfeita de Deus, que vem com condições. Nunca pense que a vontade perfeita de Deus não vem com condições. Só vem com condições. Deus colocou Adão dentro do Éden. Isso é a vontade perfeita, não é, irmãos? Mas colocou com condições. Toda a vontade perfeita de Deus, ela é com condições. Deus nos deu Jesus Cristo, a graça provida por Deus. Amém, irmão? Mas é só isso? A graça é com condições também. Se fosse assim, não teria
Não teria escrito, não teria escritura que Paulo dissesse para não entristecer o Espírito Santo. A vontade permissiva só entra nela pessoas que rejeitam andar a vontade perfeita de Deus. Ou aceitar a vontade perfeita de Deus, que vem com condições, mandamentos, doutrina, obediência a Ele. E quando um homem ou mulher quer servir a Deus dentro de uma visão superficial e não aceita toda a palavra de Deus, ele permite que você entre em caminho dentro da vontade permissiva, mas tendo em vista uma série de problemas que o homem e a mulher devem colher por ter rejeitado, aceitar e andar no caminho da obediência em vontade perfeita. E muitas das vezes a vontade do Senhor é contrária aos nossos desejos. Saindo fora do arraial, 13. Depois de tudo, nós desejamos a vontade do Senhor. Quem deseja, levanta a mão. Mas o profeta acrescenta: mas às vezes a vontade do Senhor é contrária aos nossos desejos. Mas continua: se nós desejamos a vontade do Senhor, é simplesmente precioso saber que o mal sucederá conosco se a vontade do Senhor não acontecerá. Se é boa ou ruim, é a vontade do Senhor que desejamos fazer. E eu sei que olhamos nisso dessa maneira. Amém, irmãos? Eu sei. Qualquer pessoa sem uma visão espiritual e olhasse para o quadro de Jó, se Jó está dentro da vontade permissiva. E ele não estava. Ele estava dentro da vontade perfeita de Deus. Porque dentro da vontade perfeita de Deus não é só brilho, não. Dentro da vontade perfeita de Deus não é só alegria, não. Dentro da vontade perfeita de Deus não é faltando comida, não é faltando roupa. Dentro da vontade perfeita de Deus não é ter a família em harmonia, não é ter emprego em dia, não é ter salário. Isso não é vontade perfeita de Deus. Pode até ser, mas nem tudo é a vontade perfeita de Deus. Amém, irmãos? E é aí que vem o discernimento do crente, que você deve saber qual é a perfeita. Aleluia. Amém, irmãos? E agradável vontade perfeita do Senhor. Você tem que saber por que você não pode estar em tal lugar. Você tem que saber por que você não pode ficar em tal lugar por certo tempo. Você tem que saber, você tem que saber. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. O profeta disse que é nossa responsabilidade em descobrir qual seja a vontade perfeita para nossas vidas, senão estará em guerra com suas próprias vontades e, por fim, o seu espírito. Sede, Goiânia, parágrafo 34. Agora, muitas vezes eu encontro com pessoas que são propensas a serem um pouquinho nervosas. Ah, eu sou nervoso, pastor. Eu sou nervosa, pastor. Ah, eu tenho nervosismo, pastor. Quando elas descobrem que estão tentando fazer algo e tudo está simplesmente bloqueando isto de ambos os lados, eles dizem: isso talvez não seja a vontade de Deus. Vem? Agora, não deixe o diabo mentir para vocês assim. A primeira coisa é descobrir se é a vontade de Deus ou não. E então, se você deseja saber se é a vontade de Deus, a primeira coisa é descobrir. Olhe a Bíblia. Olhe para a palavra. Ali está a coisa que te endireita. É a palavra de Deus para você fazer aquilo. Amém, irmãos? Olhe para a palavra. Hebreus capítulo 7, parte 1. Agora, a primeira coisa que aconteceu quando eles desceram ali, Ló e Abraão, observe que Ló nem fez uma oração para escolher qual caminho tomar. Ele disse: eu vou por esse lado. Os irmãos entendendo? Nem fez uma oração. Nem fez uma oração. Não consultou nem o pastor, vamos dizer assim.
Ele apenas olhou as campinas e disse, é por aqui que eu vou andar. É por aqui que eu vou. Hã? Eu acho que eu vou por aqui. Ó. 2 cegos. Eu acho que eu vou por aqui. Consultou a Deus para nada. Agora, a primeira coisa que aconteceu, quando eles desceram ali, Ló entrou em problema. Você acha que Ló ia ser abençoado? Não? Ló entrou em problema. É assim que está muitos crentes. Tem muitos crentes, irmão, que estão sobre eles um espírito rebelde, um espírito de teimosia, um espírito até mesmo de negligência. Sabe por quê? Porque não atende o conselho pastoral, não atende a voz da palavra, não atende a palavra. Quem não é, irmão? Ló entrou em problemas. E se você entrar num problema fora da vontade de Deus, Jó estava com um caco de telha, mas aquilo era a vontade de Deus. Não é, irmão? Aquilo era a vontade de Deus. E Jonas, pastor? Jonas estava dentro da vontade permissiva ou vontade de Deus? Quando ele tomou o caminho para Tarsis. Não, estava dentro da vontade permissiva. Mas Deus fez com que voltasse para a vontade perfeita. Amém, irmão? Ele teve que colher. Você acha que é fácil ficar só com a pontinha do nariz dentro do ventre de um peixe, com alga do todo lado? A Bíblia chama de dizer que estava no inferno. Dentro do ventre da escuridão do peixe, sem rumo. Não sabe se está no Pacífico, ou se está no Índico, ou se está na Oceania, se está no Mediterrâneo, ou se está no Atlântico. Não sabe que rumo está. Numa escuridão com algas, diz o profeta, tinha algas por todo lado. E só o narizinho para cima, ali dentro do ventre. Você acha que isso é bom? Ele estava passando o que ele estava colhendo da vontade permissiva. Mas Deus fez o que a vontade permissiva voltasse para a vontade perfeita. Jonas reconsiderou. Porque ele olhou e discerniu que ele estava fora da vontade perfeita. E tem gente que vai à vontade permissiva e nunca discerne nada. Nunca para pensar. Não, eu tô agindo de maneira errada, gente. Eu não estou sendo um bom pai, eu não estou sendo um bom marido para minha esposa. Eu sou um cristão, eu sou um crente. Eu não estou agindo direito nesse emprego, nessa firma. Eu ando brincando, falando besteira, rindo para lá e para cá, rindo com os outros. Eu não estou demonstrando ser cristão aqui dentro, não estou demonstrando ser cristão aqui dentro. E assim por diante. Ninguém tem respeito por mim, faz brincadeira. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Que isso? Tem que melhorar isso. O problema é que ele discerne, não tem discernimento, não cai em si. Jonas, quando ele voltou para a vontade perfeita, é quando ele caiu em si. Amém, irmãos? O filho pródigo só voltou para a vontade perfeita quando ele caiu em si. Quando nós caímos em si, naquela vontade permissiva, depois de ter colhido bastante das cordas, é que nós estamos voltando para a vontade perfeita. Amém, irmão? Mas o profeta diz, não espere apanhar tanto. Não acabe tanto com a sua família, moço. Não acabe tanto com a sua esposa, moço. Não acabe tanto com seus filhos, com sua casa, com seu lar. Não espera tanto. Ló entrou em problemas. A semente não herda com a palha 38. Ele recebeu a resposta de Deus, falando para Balaão. Direta e clara. Não vá. Mas ele tem a vontade permissiva para fazer isso. E você pode operar nisso se desejar. E Deus te honrará. Mas mesmo assim não é a perfeita vontade de Deus. E deveríamos nos empenhar para estarmos nisso. A sua vontade perfeita. Uma coisinha que Davi fez, ele teve que colher aquilo pro resto da vida. Ele voltou, na verdade, para a vontade perfeita.
depois de ter colocado Urias na frente dos soldados para morrer, e tomar Betseba para ser sua esposa. Depois, ele voltou na vontade perfeita mesmo. Ele voltou para a vontade perfeita, mas teve que conviver com aquilo. A espada nunca saiu de sua casa. Teve que conviver com aquilo. Ele voltou para a vontade perfeita, mas teve que ficar sempre enfrentando inimigo dentro da sua própria casa. Não espera tanto. Não espera tanto. Não machuca o coração tanto da sua esposa, do seu filho, da sua filha. Não machuca tanto o coração do seu irmão. Para um dia você... machuquei tanto. Eu fiz tanta coisa. Não faça isso. Os irmãos entendem, irmãos? E nós... Demora. Você demora para encontrar a vontade perfeita de Deus. Ele recebeu a vontade. Ele recebeu a resposta. E deveríamos nos empenhar para estarmos nisso, a sua perfeita vontade, não a sua vontade permissiva. O reino de Deus, ele está na terra hoje, nunca poderá ser formado justamente em vontade permissiva. Nunca, jamais o reino de Deus será formado apenas em vontade permissiva. Em vontade permissiva, então, não tem arrebatamento. E Deus pode abençoar, diz o profeta. O profeta diz que se você sair da vontade perfeita, você pode entrar na vontade permissiva e Deus abençoar você, Deus ainda te apoia. Mas nunca sendo a vontade perfeita de Deus. Nunca sendo. Os irmãos entendendo? Nunca sendo. Então observe bem que o profeta irmão Branham, ele diz, Deus não chama o homem a juízo sem antes adverti-lo. Penso que esta grande cidade, voltando a isso outra vez, a grande cidade ali embaixo, como era que tudo havia prosperado nos dias do profeta Amós. E eles tinham uma grande economia em tudo, havia prosperidade. E eles pensavam que estava exatamente na vontade do Senhor. Porque estavam prosperando. Prosperidade não é sinal de que você esteja ou eu esteja na vontade perfeita de Deus. Porém, eles encontraram que nem sempre Deus é o autor da prosperidade. Não. Algumas vezes, quando a prosperidade golpeia a igreja, isso distancia dele. Quando a prosperidade golpeia a igreja. Opa! Temos uma igreja melhor do que nós tínhamos antes. Temos assentos melhores. Temos pessoas mais ilustres. Temos um grande edifício. O profeta disse, e quando a prosperidade golpeia a igreja, isso distancia-se dele. Os irmãos entenderam, irmãos? Vê como é que é a coisa? Por isso que é bom dizer, como Davi disse, Senhor, nem para cima nem para baixo. Me mantém da porção acostumada. Amém, irmão? Me mantém daquela porçãozinha acostumada. Presumindo, 37, você simplesmente presume que está tudo certo, porque o restante deles fazem isso. Não me importa o que o restante deles fazem, é o que a palavra de Deus diz. Amém. Apenas você anda presumindo. Eu penso que está tudo bem, mas não está. Não importa o que o pastor diz, a palavra está correta. É a palavra que é correta. Então, não presuma. Não presuma, porque você terá problemas. Apenas faça o que a palavra de Deus diz para fazer. Sim, Senhor. As pessoas, elas seguem em frente fazendo exatamente o mesmo, mas elas estão presumindo que estão corretas quando não estão. Na mensagem presumindo 51, é aí onde está o problema. Irmãos, não vivam e não caminhem presumindo que podemos fazer qualquer coisa e simplesmente passar ilesos com isso. Não presumam que você pode fazer isso, fazer aquilo outro. Deus me perdoa, Deus vai me perdoar, Deus me perdoa. Deus me perdoa, mas aquele fulano, Deus me perdoa, mas aquele Beltrano, olha só, irmãos, que coisa, irmão. Deus me perdoa, mas esse governo, Deus me perdoa, mas aquele pastor, gente, pelo amor de Deus, olha a diretriz, os irmãos entenderam, irmão. Não pense você. Vê? Presumindo 53. Sim. As pessoas pensam que estão sendo abençoados. Temos a melhor classe. Temos a melhor igreja.
Todas as coisas que nós podemos colocar para o mundo, para dentro, é dizer, veja nosso piano, veja nosso órgão, veja nosso edifício, são simplesmente tão bons quanto os seus. E os nossos assentos e bancos são bons quanto os seus. Nosso pregador é tão altamente educado quanto os seus. Estamos presumindo que Deus continua conosco, sendo que Ele não está. Os irmãos entendendo? Israel presumiu quando estava indo bem. Você sabe quando foi que Israel entrou em problemas? Você sabe quando foi que Israel partiu para os problemas? Foi quando ela desejou um rei. Não havia rei. Não havia rei em lugar nenhum. Deus queria ser o seu rei. Amém, irmão? Mas eles olharam para o vizinho. Olharam para a vizinha. É assim que os crentes estão vivendo hoje. Não conseguem ficar com a sua porção limitada. Mas porque o vizinho está crescendo, trouxe uma TV de plástico, você quer colocar uma de casa também? Foi isso que Israel fez. Viu que as nações tinham rei, tinha alguém conduzindo e disse, nós queremos um rei também, queremos um rei. E Deus não queria. Mandou Samuel lá e disse, eu sou o rei, eu sou o Deus de vocês. Tudo que vocês precisam, eu tenho. Mas eles não, estávamos decididos, nós queremos ser igual ao vizinho. Então tá bom. Sair da vontade perfeita e entrar dentro da vontade permissiva. Deu para eles quem? Saul. Com Deus não precisava pagar imposto, pagar tributo. Agora com o governo. Os irmãos entenderam, irmãos? Sair da vontade perfeita de Deus e entrar na vontade permissiva. Todavia, Israel era abençoado. Ei, meu Deus. Presumindo 64, nós terminar. É melhor a igreja se consertar. Não vamos presumir, porque somos um número melhor, maior, que costumávamos ser. Não vamos presumir só porque agora você ganha melhor, só porque o seu carro velho agora é um carro novo, só porque a igrejinha velha agora é uma igrejona nova, só porque você tinha roupas velhas, agora você tem roupas melhores, que você continuava a ter, só porque você tinha aqueles velhos carros, agora você tem carros novos. Não presuma que está tudo indo bem. Não presuma. Deus pode nos abençoar com isso, na verdade. Mas não descanse nisso. Amém? Amém. Não vá descansar nisso. Não vá. O dia que você descansar, olha, Deus tem me abençoado e eu creio que Deus está comigo, porque, olha só. Jesus, na hora que mostrou pelo templo, ele não deu nem importância. Eu quero mostrar para o Senhor o templo bonito que nós conseguimos. Eu quero mostrar para o Senhor o templo maravilhoso de Salomão que nós conseguimos. Jesus falou assim, é mesmo? É mesmo? Não vai ficar pedra sobre pedra. Olha para mim, eu sou o seu templo. Amém, irmão? Amém. Olha para mim. Olha para mim. O que vocês querem? Congregar nessa grande igreja ou congregar comigo debaixo da árvore? Irmão, o que você prefere? O que você prefere? Sair daqui ou ir para o velho templo de Salomão lá no Brás, São Paulo? Hein? O que você prefere? Você prefere deixar esses velhos, duros bancos, que quando chega em casa você diz, e aquele banco arrebentou. Ou sentar na poltrona aconchegante, vermelhinha, com ar-condicionado, e um pastor todo polido lá dentro, que faz o seu coração derreter. Hein? Oh, irmãos, naquele tempo eu preferia ficar com Jesus. Debaixo da figueira. Onde vocês congregam? Não tem igreja não, nós andamos por aí. Mas aonde é que vocês congregam? O último culto foi debaixo da figueira. E o próximo? Não sei, pode ser na montanha. Os irmãos foram, olha, eu fiquei sabendo que ele ia pregar no barco amanhã. E a Bíblia diz que ele pregou mesmo. De dentro do barco, para todo mundo estar na praia. Amém, irmão? Ué. Oh, irmãos. Que é isso, ué?
Eu pergunto para você, quem é que estava tendo a vontade perfeita? Natanael ou Anás e Caifás com suas igrejas? Natanael estava sem igreja, estava lá em cima, debaixo do pé de figueira, orando a Deus, pedindo a Deus resposta para a redenção de Israel. E a resposta chegou. Amém, irmãos? Sabe por quê? Não é porque estava fora da igreja, não. Não é porque estava fora da igreja, não. É porque os motivos dele e o objetivo era correto. Enquanto que Anás e Caifás, dentro da igreja, os motivos e os objetivos eram errados. E quando você está procurando a vontade de Deus, Deus te abençoe. Amém? Ele estava procurando a vontade de Deus. Ele estava procurando a vontade de Deus. E a vontade de Deus foi atendida. Amém, irmãos? Havia um coração sincero, dedicado a Deus, orando. Oh, Senhor, estão me vendo com olhos ruins, dizendo que eu estou afastado do culto. Mas o Senhor sabe porque eu sou o peço do coração. A igreja está virando um comércio. A igreja está virando isso, Senhor. Eu não aceito essas coisas. Os irmãos entendem? Estão falando que eu afastei do culto. Irmãos. As pessoas têm que ter revelação do que é a vontade de Deus e o que não é. O profeta um dia ficou chateado com Deus. Ele tinha orado para uma menina que estava morrendo. E passados uns dias ela foi embora. Deus o levou. Aí o mamãe, não, Senhor, eu quero responder, eu quero saber por quê. Cadê a vontade de Deus? Eu quero saber, Senhor. O que o Senhor me deve resposta. Ai, meu Deus do céu. Me deve resposta. Deus deve resposta para você, irmão? Deus deve alguma coisa para você? Ou é nós que devemos? E ele, o Senhor me deve uma explicação. Mas ele era profeta, né, irmão? Aí Deus mostrou para ele uma visão, onde aquela menina estava num acampamento, estava num piquenique, estava banhando, e lá ela começou a afogar. Estava afastada dos caminhos do Senhor. Os irmãos, né? Amém. Aí quando ela estava afogando, você lembra? Aí saiu, eu tirei ela da água. Naquele tempo, se ela partisse, ela não estava pronta. Ela não estava pronta se ela morresse daquele jeito. Mas agora ela está, por isso que eu trouxe. Amém, irmão? Aí o profeta, Senhor, me desculpe, perdoe, Senhor. É a vontade do Senhor, não pode ser questionada. Amém, irmão? Não pode ser questionada. Não pode ser questionada. Não entre em questão com a vontade de Deus, que você vai dar com a cara, vai se arrebentar. Não entre. Miriam andou só um pouquinho na mensagem. Arão também. Só porque questionou que Moisés tinha uma mulher escura, negra, etíope. Era a vontade de Deus, amém, irmãos? Era a vontade de Deus, não discute. Eles foi lá e falou mal nas costas de Moisés por causa daquela esposa. A esposa de Moisés falou mal da esposa dele. E aí Deus foi lá e chamou isso tudo. O profeta diz, não viveu muito depois daquilo. Não viveram muito. Os irmãos entendendo? Não viveram muito. Então, às vezes, anda, irmão. Às vezes você pensa que lá na frente é que você vai colher alguma coisa. Às vezes já está colhendo agora. Às vezes pode estar até colhendo agora e não sabe. Os irmãos entendendo? Colhendo agora. E se for para colher agora, antes do rápido, irmão, você dá glória a Deus ainda por isso. Amém. Porque se Deus estiver tratando, e se você pensar que alguma coisa que você está fazendo, que você está passando, é fruto de algum colhimento seu que você plantou lá atrás, eu não digo lá no mundo quando você não quer, não. Eu digo depois que você aceitou a palavra. Aleluia. Depois que você vem com a mensagem. Dá glória a Deus que você caiu em si e pensa que é. Porque quando você tem isso é sinal de que Deus está tratando com você. Amém, irmão? Isso é sinal de que Deus está tratando com você. Porque se você for colocar de canto, pode ter certeza que não tem nada por aí. Não tem nada de salvação, não tem nada de eleição, não tem nada de predestinação. Apenas bucha para a era atômica que vem por aí. Mas nós queremos estar na vontade perfeita de Deus. Amém, irmãos? E a vontade perfeita é esta. Jesus disse, eu vim para fazer a vontade perfeita de Deus. Amém, irmãos?
e obedecer a palavra é a vontade perfeita de Deus. Aleluia. Obedecer cada palavra. Obedecer cada palavra. O profeta disse: deixe um homem andar com Deus. Deixe um homem andar com Deus. E todos os céus o apoiam. Já pensou nisso, irmão? Deixe um homem andar através da palavra. Deixe um homem ensinar a palavra. E ele tem todos os céus a seu favor. Amém? Aleluia. Deixa o homem ensinar a palavra. Deixa o homem ensinar a palavra da vontade perfeita. Havia um Geazi e um profeta chamado Eliseu. Eliseu estava na sua vontade perfeita. Amém, irmãos? Amém. Estava dentro da vontade perfeita. Quando viu o inimigo cercando, aquele tanto de inimigo, eu estou com medo. Eliseu disse: calma, rapaz, eu estou dentro da vontade perfeita de Deus. Não vem na minha memória nenhum ato que eu tenha feito errado que eu tenho que colher aqui agora. Mas você está com medo, não está? Está nervoso. Eu vou pedir a Deus para abrir seus olhos. Para te mostrar quem é que está do nosso lado. Amém, irmãos? O profeta diz: ande na presença de Deus agora, e os céus estão todos ao seu favor. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Amém? Amém. O profeta disse: o diabo chega. Ó, aqui não. Aqui é propriedade exclusiva. No casamento você não toca, não. Nesse filho você não toca, não. Nessa esposa você não toca, não. Nesse trabalho você não toca, não. Os irmãos entenderam, irmão? Deixa o homem viver na palavra de Deus. O profeta dizia: ele tem o céu a seu favor. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Aleluia. Graças a Deus, né? Graças a Deus que Deus ainda fala conosco. Amém, irmão? Amém. Aleluia, glória a Deus.